Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui pela manhã para prosseguirmos os comentários do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditada pelo Hamed, hoje introduzindo o capítulo de número 28, chamado As Tuas Dores. Ele já começa com uma citação de Timóteo 1,13, que diz o seguinte: A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância, na incredulidade. Olha que interessante, né? Essa é uma carta de Paulo que ele troca com Timóteo, né? Ele está preso e troca realmente algumas cartas com Timóteo, que é considerado ali um filho espiritual. Em algumas outras cartas ele comenta sobre isso, né? Chega a chamar Timóteo de filho, desse filho querido e dileto ao coração dele. E durante essas cartas eles trocam alguns conselhos, algumas confidências. Paulo está preso, né, em Roma, para ser executado, né, por conta dessa perseguição que tinha no cristianismo naquela época. Então é bonito contextualizar um pouco isso para que a gente entenda sobre isso, né, as tuas dores. Então você vê que Paulo realmente foi essa figura, para mim, completamente coerente, né, de uma coerência assim, magnífica, porque era então, de fato, como ele cita ali, né, blasfemo, perseguidor e insolente. Mas ao conhecer a verdade, né, e ali as portas de Damasco, quando ele fica cego e conhece a verdade nesse simbolismo bonito dessa clareza solar que fustiga mesmo a nossa visão e que então momentaneamente nos cega para que a gente possa ver a verdade, né? Essa espiritualidade possa ver de fato onde se encontra a verdade. Muitas vezes não nas coisas da matéria, nessa fixação muito materialista, mas nas coisas do espírito. Então, Paulo é esse que, após ficar cego mesmo desse sol, dessa clareza solar que muitas vezes nos fustiga, ele então consegue encontrar a verdade. E ao perceber que aquele caminho que trilhava era então não condizente, não era o real, não era o melhor a ser seguido, passa então, no dia seguinte, numa coerência absoluta de ser esse perseguidor, de ser de fato essa pessoa anteriormente, né, ali na figura de Saulo, de ser esse grande perseguidor do cristianismo, responsável pela morte de muitos cristãos, ao perceber ali de fato que aquele não era o melhor caminho, que aquele caminho que trilhava não era de fato real, ele então se transforma e de forma muito coerente, passa a ser um dos grandes colaboradores do cristianismo. E veja, essa conversão de Paulo, né, dessa aceitação profunda de um caminho equivocado que até então seguia, para uma profunda coerência de então, ao conhecer a verdade, ao descobrir quem era, ao descobrir o que era o melhor para si, mudou completamente a sua trajetória. E continuamos hoje, mais de 2000 anos depois, a comentar sobre Paulo, dessa trajetória magnífica, né? Dessa transformação interior, a mostrar também que é possível, né? Mesmo diante dos nossos equívocos, mesmo diante de quem nós fomos, das nossas palavras e dos nossos atos equivocados, diante de um passado muitas vezes comprometido, é possível sim que a gente refaça a nossa vida de forma muito coerente e deixe um legado bonito. Né? Talvez não no tamanho daquilo que foi Paulo, mas que ele nos sirva assim, de lição, né? Como esse modelo também a ser seguido. Vamos dar início à lição? Não veja a dor como castigo divino, mas como lição a ser aprendida. Isso é tão bonito, né? Que as dores ali, a colheita de Paulo, não tão feliz naquele momento em que ele percebe os equívocos, né? As atitudes, os atos menos felizes. Ele deixa de lado essa condenação e aprende com ela. Aprende quem era, aprende a como fazer melhor e a partir daí transforma a sua vida. Então, não veja a dor como castigo, mas como lição. E ele pegou de fato todas essas lições, todos esses aprendizados e transformou a sua vida. Imagina se ele, diante dos tamanhos erros que vivenciou, né, e ali da profunda visão do quão perniciosa tinha sido as suas atitudes até então, tinham sido, né, até então, ele transforma a sua vida, não fica ali na lamentação, não fica ali muitas vezes na culpa improdutiva, mas sai para fazer diferente. Agora que sei o que devo fazer, vou, faço melhor, renovo as minhas ideias, renovo os meus atos, transformo a minha história. Então, não entende como castigo. Olha, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que colhi, foi realmente
uma semeadura dos meus próprios atos ali atrás, mas que agora eu aprendi então com isso. Então, ver os nossos erros muito como isso, assim, uma lição a ser aprendida, né? Porque a partir dos erros, são os nossos erros que muitas vezes nos causam essas dores, né? E essa necessidade de reparação. Então, que a gente aprenda. Porque essa, de fato, é a lição da vida, que a gente aprenda com tudo aquilo que a gente está vivendo, que a gente transforme a nossa existência a partir de então. Deus sabe da infância espiritual das criaturas humanas. Ele é misericórdia infinita e não castiga ninguém, e perdoa incondicionalmente a tudo e a todos. O que levou Paulo de Tarso a afirmar a seu amigo Timóteo: obtive misericórdia porque agi por ignorância, na incredulidade. E é interessante perceber isso na nossa própria trajetória pessoal, e ao vivenciar mesmo a vida e as escolhas das pessoas ao nosso redor, a gente percebe as pessoas em geral, através dos seus atos, das suas atitudes, das suas escolhas, elas não querem deliberadamente ferir o outro, né? Essa não é a intenção. A maior parte das pessoas não quer ferir a outra pessoa de propósito, não. Mas ao querer, muitas vezes um prazer mais imediato, uma felicidade para si, acaba, consequentemente, muitas vezes de forma indireta, ou às vezes mais direta mesmo, causando ali o sofrimento, causando algum prejuízo para o outro. Mas entenda, muito raramente é uma vontade deliberada, uma vontade proposital de nos machucar. Não. Faz as escolhas que faz, porque vivencia aquele período, aquele estágio evolutivo. E é o que ele fala ali, né? O que Hamed comenta, Deus sabe da infância espiritual das criaturas humanas. Então, a maior parte das nossas decisões, a maior parte das vezes em que a gente fere ao outro e também nos fere, porque os nossos erros, eles nos machucam profundamente antes de machucar o outro, né? É por ignorância. É o que ele fala ali, né? Agir por ignorância. Não sabia. Ignorância nesse sentido de ignorar, de não saber, de desconhecer. Não sabia que era assim. Não sabia que fazia dessa forma. Mas agora que vejo, mas agora que sei, mas agora que vejo o que é melhor para mim, então faço diferente. Entende? Então era isso. Era uma pessoa que estava vivendo ali o estágio evolutivo, que estava, né, muitas vezes numa infância espiritual, como a maior parte de nós, né? E ao perceber de fato quem se era, ao perceber de fato o que estava fazendo, então modifico a minha história e adquiro essa misericórdia, né? Porque é isso, Deus não nos culpa e nos perdoa de forma incondicional, sempre renovando as nossas possibilidades. Mas que a gente guarde mesmo essa esperança no fundo do nosso coração de que a gente possa fazer diferente, que a gente possa aprender com nossos erros e, sobretudo, que possa aprender com eles. Porque muitas vezes a gente fica ali nesse momento estagnado na culpa e a culpa não constrói, né? A culpa é muitas vezes você continuar no lamaçal onde você está, né? Se culpando por ter feito determinado, por ter tido determinada atitude, por ter cometido determinado fato ali menos feliz, né? Mas isso não constrói. Isso é um primeiro momento, de algum modo muito importante, mas muitas vezes, né, espíritos assim que percebem grandemente os seus equívocos não saem da culpa. E a culpa não constrói, a responsabilidade constrói. Eu percebi que eu sou assim, eu percebi que eu faço de determinado modo, mas agora eu vou para ação, né? Porque a culpa não deixa de ser muito um comodismo, de que eu acredito que de algum modo eu consigo me arrepender só entendendo que a minha atitude não foi o melhor, né? Não faço esse movimento reparador, ou não faço esse movimento renovador, transformador da minha trajetória. E aí o que que adianta, não é? No final das contas, o que realmente importa é a nossa renovação interior, são os nossos atos, são aquilo que a gente transforma no mundo, né? Então, que a partir dos nossos erros, a gente não se culpe tanto. A Joana tem uma frase muito bonita que ela fala que o ser consciente, ele não se lamenta e nem se culpa, ele se transforma. E olha que bonito isso, transformar nesse sentido de ação mesmo, eu me modifico. E eu acho que é isso que de verdade a vida espera de nós, que através desses equívocos a gente se transforma, né? O Epíteto vai falar muito sobre isso, que um dos sinais é bonito, né? O Epíteto é um filósofo estoico e ele fala um pouco bem parecido com Joana, que ele fala que um dos sinais do aprimoramento, da evolução moral do homem é extinção gradual da culpa.
Ou seja, o ser vai se responsabilizando cada vez mais, então essa culpa deixa de fazer parte dentro dele, porque ele toma as rédeas da vida, é um pouco sobre isso, e fala assim: olha, a partir de hoje, agora que eu sei que não faço melhor, eu me transformo, eu me modifico, eu sou melhor, eu faço diferente, né? Tuas dores são manifestações de tuas atitudes e pensamentos negativos. Como é dizer mesmo, né, que há uma colheita e de uma plantação anterior ali, muitas vezes, de atitudes e de pensamentos negativos. E muitas tradições dizem isso, o espiritismo, o cristianismo como um todo, todas as religiões ali de raiz cristã, mas outras tantas orientais também, falam um pouco sobre isso, né? Aquilo que a gente está semeando no solo da vida, uma hora a gente vai colher. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, que a gente possa perceber o que a gente anda plantando no solo da vida, porque haveremos de um dia, de fato, colher tudo isso, né? E muitas vezes as nossas dores são frutos dessas escolhas de pensamentos, de escolhas menos felizes, de palavras, né, de atos. As leis divinas não são de reprimenda ou de condenação. Ao contrário, agem de forma amorosa e instrutiva, e é verdade. As leis são de amor e de instrução, porque mesmo diante de gravíssimos erros, é, no dia seguinte nos são renovadas as oportunidades de fazer diferente. Quem te pune é tu mesmo. Quem te constrange são os teus modos de pensar e de proceder diante da vida, porque é isso, né? As leis divinas, como estão inscritas mesmo profundamente na nossa consciência, o nosso maior carrasco somos nós, que a nossa consciência de algum modo já diz, não é por aí. O melhor não é fazer desse jeito. Como as leis divinas, né, as leis da natureza já estão dentro de nós, ao escolhermos por caminhos que vão de forma contrária, isso nos dói. A consciência machuca, nos pesa, né, porque temos conhecimento. Renova as tuas ideias, ligando-te à divina sabedoria do universo, e terás tuas dores amenizadas cada vez mais. Renova as tuas ideias. E que bonito pensar que a intenção da nossa encarnação, a intenção da nossa vida é essa renovação de ideias, né? Como é que eu posso transformar, como é que eu posso viver uma nova realidade se não me transformo interiormente? É até contraditório pensar que pudesse ser diferente. Ou seja, o caminho não é fora, o caminho é dentro, o caminho é renovando os meus ideais, é renovando as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas relações, né? É ao modificar, é ao renovar tudo isso que então, com uma vida interior renovada, com um novo homem, né? Com a extinção desse homem velho que somos todos nós, né? De tantas e tantas vidas aí, é que a gente pode então vir para a vida renovada e ter então uma vida mais condizente com isso, acontecimentos mais condizentes com isso, porque a gente sabe dessa lei de afinidade, né? Que nos traz exatamente aquilo de que a gente necessita. E se a gente se modifica por dentro, consequentemente o exterior também é modificado. E é bonito pensar nisso, né? Nos dá esse senso também de que a vida não está a nos punir, mas a nos educar, a nos instruir. Então, se a gente superou determinada prova, se a gente conseguiu de algum modo sublimar algumas características mais difíceis que temos na nossa personalidade, consequentemente a gente não vai mais atrair aquelas experiências, porque não há mais necessidade de aprendizado naquilo. Então, por isso, essa possibilidade ativa que a gente tem de se responsabilizar, de tomar mesmo essas rédeas da vida e falar, eu me melhoro, eu me transformo, e eu não preciso que a vida fique de fato me batendo o tempo todo, não, ativamente eu estou buscando me conhecer, me transformar, me melhorar, então as provas também são amenizadas, né? E consequentemente as nossas dores. Reeduca-te na cartilha dos valores universais e entrará no fluxo da paz e da bonança. E é como entrar no fluxo da vida, né? Que é o que é, se não seguir as leis divinas, as leis da natureza, e ao entrar mesmo nesse fluxo divino, disso que a gente constrói que está de acordo com a lei, com as leis universais, que são essas leis divinas, é que então a gente pode ter sim uma vida mais amena, mais feliz, e perceber que muito das dores que a gente vivencia, daquilo que a gente
está realmente experienciando, muitas vezes em forma de dor, é fruto, sim, de ações inadequadas, de uma sementeira ali que hoje colhemos, não é? Então, pensar no que a gente anda plantando e perceber a beleza da vida, né? Ao perceber ali, ser um pouco como Paulo, ao perceber os nossos equívocos, ao perceber que de fato aquela conduta não é melhor, que aquela palavra não é melhor a ser utilizada ali naquele momento, eu deixo de me culpar e falo, vou ativamente tentar me transformar. E claro, muitas vezes a gente vai cair, muitas vezes a gente não vai conseguir, mas é prosseguir firmemente para esse alvo mesmo de mudança. Então, é tomar um pouco Paulo como esse modelo de, mesmo diante de grandes equívocos, ser essa pessoa capaz de transformar completamente a sua história e, consequentemente, influenciar tantas e tantos milhões de pessoas. E mesmo passado, assim, milênios, não é? Ainda estamos aqui conversando sobre ele, sobre o seu exemplo de vida e sobre a sua transformação, sobre a sua coerência, de que agora que eu sei fazer melhor, de que agora que eu sei fazer diferente, que agora, como eu conheço novas coisas, então me responsabilizo por isso e faço melhor. Então, chamado ao nosso coração de forma muito bonita, né? De forma muito ativa, de que nós somos mesmo esses agentes transformadores da nossa vida e que a gente pode e que a gente faça por onde, né? Tenha essa coerência interior como ele também teve. Então, gente, uma boa quarta-feira. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, que de algum modo tenha tocado aí a consciência de vocês e que a gente desperte, né? Como se diz, desperta ao tu que dorme, né? Para que ao renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, a gente possa se transformar em um ser humano melhor, que é para isso que a gente está aqui, encarnado nessa experiência. Então, um beijo a todos, uma boa semana, uma boa quarta-feira e até semana que vem, se Deus nos permitir. Beijinho.